O que foi a guerra no Vietnã? Quem eram os Vietcongs? O que cada lado queria? E como a guerra acabou? Não se preocupe, falaremos tudo isso por você agora. Nos próximos minutos, você entenderá o significado da frase "Eles estão nas árvores, Johnny" e se tornará um especialista em qualquer discussão. Para começar, vamos dar mais uma olhada no Vietnã. É um país esticado no mapa, situado ao lado da China, Tailândia, Filipinas e outros destinos tropicais. Esses caras nunca tiveram um momento de tédio, mesmo sem os americanos. Durante sua história milenar, os dias de paz no Vietnã podem ser contados nos dedos das mãos. Em 1857, a França decidiu que os vietnamitas não eram suficientemente democráticos e, após uma longa guerra, tornou o país sua colônia, um domínio que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde 1860, o Vietnã testemunhou um movimento poderoso pela independência. O verdadeiro começo da guerra no Vietnã pode ser datado de 1941. Por que tão cedo? Foi quando foi oficialmente fundado o Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, que buscava a independência. Na teoria, o Vietnã ainda era francês, mas na prática estava totalmente ocupado pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso criou uma situação peculiar. O Vietnã estava lutando contra a França, destruindo seu exército colonial, enquanto os japoneses também estavam na mira. Na Segunda Guerra Mundial, o Vietnã estava de certa forma lutando contra todos. No entanto, isso não impediu o presidente dos Estados Unidos de chamar Ho Chi Minh de herói 20 anos antes de ele se tornar o inimigo público número 1 em 1945. Quando o Japão se foi em 1945, o Viet Minh tinha apenas um inimigo restante: a guerra pela independência do Vietnã contra a França, e uma pequena força expedicionária britânica foi chamada de Primeira Guerra da Indochina. Mas honestamente foi um conflito prolongado. Foi aqui que os caras dos Estados Unidos entraram em cena, porque o Viet Minh mencionado anteriormente era socialista até o último homem. Em 2 de setembro de 1945, eles proclamaram independência e formaram a República Democrática do Vietnã, que na teoria era comunista, algo que os americanos não gostaram. O surgimento de um forte campo socialista não era algo que agradasse os Estados Unidos. Então, eles ajudaram os franceses com conselheiros, financiamento e, é claro, munição. O cheiro famoso de napalm pela manhã não foi experimentado primeiro pelos americanos, mas sim pelos franceses desde 1945. Durante 54 anos, eles tentaram manter o controle sobre a colônia e, em 1954, 10 anos antes da intervenção em larga escala dos Estados Unidos, já financiavam 80% das operações militares, ou seja, basicamente estavam lutando ao lado dos franceses que, de forma incompetente, acabaram perdendo, mesmo contra um corpo francês de 115 mil homens, bem equipado com tanques, aviões e napalm. Do lado aliado, havia menos de 100 mil vietnamitas que nem sequer tinham um exército. Até 1954, o Viet Minh não tinha um único tanque ou navio, mas venceu. O Vietnã foi dividido conforme os desenhos coreanos, com o norte até o paralelo 17 sob o controle do Dr. Ho. Enquanto isso, o sul permaneceu sob controle francês, mas não por muito tempo, porque aqui chegamos ao ponto crucial da guerra. Ao contrário dos coreanos, os vietnamitas estavam unidos e não queriam a divisão do país. Eles exigiam eleições que, aparentemente, foram planejadas para 1956, mas é claro que os Estados Unidos não estavam interessados, pois estavam muito preocupados com a ameaça comunista. No entanto, foram os comunistas que se tornaram a principal força política do Vietnã. O fundador do Viet Minh, Ho Chi Minh, tornou-se presidente, e o norte seguiu um caminho de repressão, execuções e outras alegrias da vida que acompanhavam o comunismo em todo o mundo. Segundo várias estimativas, o Viet Minh perdeu de 5% a metade de sua própria população por pretextos inventados, mas mesmo assim, ele era apoiado, até mesmo no sul. Já em 1957, no campo sul-vietnamita,
começaram a surgir levantes comunistas, um após o outro. Eles foram o motor e a força militar mais temida, pois gerações lutaram com vizinhos franceses, chineses. Aliás, a China estava competindo com a União Soviética pela influência nos comunistas vietnamitas e, em geral, ganhou essa corrida. Mas em termos globais, ambos os países estavam confrontando os Estados Unidos e gradualmente fornecendo ao Vietnã do Norte tanques, armamentos e especialistas. Isso ajudou o Dr. Ho a fortalecer tanto que os comunistas começaram a salivar pelas terras do Sul. Eles eram apoiados lá não apenas por razões ideológicas, mas porque os vietnamitas do Sul se sentiam como uma colônia dos Estados Unidos. Os aliados não eram como a Coreia do Sul, que pacificamente se rendeu aos vencedores. Os vietnamitas de ambos os lados queriam independência e, portanto, o governo do sul do Vietnã não conseguia lidar com as revoltas por conta própria. A partir de 1961, os Estados Unidos começaram a enviar tropas para o Vietnã e 1965 é considerado o ano do início das plenas operações militares do Exército Regular dos Estados Unidos e o ano em que os Estados Unidos começaram uma guerra que seria humilhantemente perdida. O general Norman Schwarzkopf chama isso de erro, e é realmente assim, pois, como mencionado 1000 vezes, os vietnamitas estavam unidos. O que estava acontecendo no país era considerado uma guerra civil, mas quando os americanos se envolveram, muitos do sul fugiram para o norte e se tornaram guerrilheiros contra os Estados Unidos. No final, não foi metade do país que se revoltou, mas 2/3. Cerca de 2,5 milhões de americanos passaram pelo Vietnã e quase 60 mil deles morreram, mais de 300 mil ficaram feridos. Em 1968, havia 550 mil soldados no país e a idade média dos mortos foi de 23 anos e 11 meses. Ou seja, o verdadeiro florescer da nação americana foi interrompido no Vietnã. Por que isso aconteceu? Afinal, estamos falando do exército mais poderoso do planeta. Tudo porque Norman Schwarzkopf estava certo. O Viet Cong, ou seja, o Front Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, era mais conhecido como Viet Cong. Não era um exército clássico, mas sim uma horda de 100 mil guerrilheiros. Sob o comando principal de William Westmoreland, foi adotada a doutrina Encontrar e Destruir, que previa o uso ativo de inteligência e o bombardeio das partes inimigas, como é comum na Guerra Clássica. Mas o problema era que não havia partes inimigas do Viet Cong e, junto com eles, o exército do norte do Vietnã. Por muito tempo, eles usaram a tática do terror. A Polícia Militar Americana, de 1960 a 70, registrou mais de 1000 atentados terroristas por mês. Ao mesmo tempo, pequenos grupos de vietnamitas estavam literalmente em toda parte. Eles cavavam túneis, se escondiam em árvores e dormiam nas montanhas, porque o Vietnã é uma grande selva e é muito fácil se esconder lá. Os americanos planejavam lutar contra um exército regular e falharam. Em vez disso, enfrentaram guerrilheiros em grande número, lutando contra todos, desde os japoneses, armas da Segunda Guerra Mundial e terminando com as armas alemãs capturadas, junto com um excelente conhecimento do terreno, aliado ao desejo total de independência, realizaram feitos mágicos. Vamos pegar, por exemplo, as bombas da Segunda Guerra Mundial. Os aliados lançaram sobre a Alemanha 2.700.000 toneladas de bombas. Você sabe quantas os Estados Unidos lançaram no Vietnã em menos de 10 anos? 6.727.000 toneladas, quase 3 vezes mais. O resultado foi zero, pois o esquema de encontrar e destruir falhou completamente. E quanto mais o tempo passava, pior a situação ficava. O norte do Vietnã começou a ajudar o Viet Cong com armamentos, seguindo uma trilha que passava pelo vizinho Laos. Junto com isso, os Viet Congues recebiam armas soviéticas, chinesas e outros tipos de equipamento. Na opinião de especialistas, foram as entregas dos sistemas antiaéreos soviéticos a partir de 1975 que, em grande parte, decidiram o resultado da guerra,
pois eles conseguiram resistir muito bem aos aviões americanos. Já em 1969, os Estados Unidos perceberam seus erros e começaram a retirar as tropas gradualmente. Havia muitas razões para isso. Primeiro, o progresso militar era desconhecido. Ninguém conseguia calcular aproximadamente o número de Vietcongs e onde estavam. Em segundo lugar, os americanos finalmente perceberam que os vietnamitas não gostavam da interferência em seus assuntos. Então, os Estados Unidos decidiram se concentrar no apoio ao Exército do Sul do Vietnã sob seu controle. E, em terceiro lugar, o exército americano deixou de ser eficaz. Em 1970, 1 em cada 5 militares americanos que estavam no país consumia drogas. Dos 335 mil militares lá, e quem somos nós para culpá-los? Todos os dias, os soldados acordavam sem saber se sobreviveriam até o jantar, pois 1 em cada 10 morria. As intermináveis explosões de bombas e os ataques terroristas cansaram a todos. E não havia fim à vista para a guerra. Na verdade, os americanos saíram da guerra como cachorros espancados, embora, em 1972, os comunistas controlassem apenas 10% do sul do Vietnã. Em 1973 foi assinada a paz, e uma das condições foi a retirada total das tropas dos Estados Unidos. Assim que os americanos o fizeram, o Vietcong e o exército comunista partiram para o ataque. A progressão foi variável, mas o sul do Vietnã, praticamente sem ajuda americana, caiu em 30 de abril de 1975. Os comunistas levantaram sua bandeira sobre o Palácio da Independência em Saigon. A República Democrática do Vietnã oficialmente venceu, apesar de que contra ela estava o mundo inteiro, além dos Estados Unidos. O Vietnã do Sul recebeu ajuda da Coreia do Sul, Austrália, Japão, Taiwan e outros. No entanto, não devemos esquecer que os próprios Vietcongs foram generosamente apoiados pelos camaradas comunistas. O ex-oficial soviético Mark Sternberg escreveu sobre 4 divisões de caças da União Soviética e pilotos que, sob pseudônimos, lutaram com os americanos no ar. Isso é prontamente acreditável, pois a Guerra Fria estava em seu auge e a participação de 95 sistemas de defesa antiaérea desde 1975, junto com o pessoal, foi oficialmente confirmada. Em resumo, é importante notar que se envolver nos conflitos de outros países é uma atividade questionável. Um ponto-chave na derrota dos americanos na guerra foi a sua participação nela, e as imagens da retirada das tropas ainda permanecem uma página vergonhosa na história do exército dos Estados Unidos. Globalmente, é mais um exemplo de como os grandes tios decidiram brincar de guerra no campo alheio. O conflito civil de um país individual se transformou em uma mini-guerra mundial, com uma dúzia de países envolvidos de ambos os lados. Pelas estimativas mais modestas, esses embates levaram 5 milhões de vidas, a maioria das quais eram civis. Civis que mal perceberam a diferença entre comunistas e capitalistas, que não entendiam de geopolítica e interesses dos presidentes, que só queriam viver e não morrer. Ironicamente, eles se tornam moeda de troca em conflitos globais. E como a história moderna mostra, a experiência do Vietnã não ensinou nada ao planeta. Até a próxima, amigos!